Tá no ar mais uma edição do podcast do Thiago, sempre um bate-papo leve e atual. A gente se reúne para bater um papo sobre atualidades, para entrevistar gente boa, gente que tem história, gente que tem identidade e gente que tem informação, Thiagão, para passar pra gente. Verdade, Jair Ribeiro, nosso convidado de hoje. A gente que nessa segunda temporada, né, tem trazido duas formas de programa, né? O primeiro é aquela forma que vocês já estão começando a se acostumar, trazendo, né, a notícia em cima da hora, né, trazendo os últimos trend topics, né, as últimas informações, dando o giro da semana, né, falando um pouquinho, né, sobre aquilo que vem acontecendo aqui no município de Piranhas, em Alagoas, no Brasil e no mundo. Mas hoje a gente veio trazer esse cara, que eu inclusive vou fazer um desafio para ele. O cara que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está fazendo. Isso. Você que está aí acompanhando pela internet, está vendo, é audiovisual, você está vendo a gente. Mas quem está na rádio, o pessoal que está ligado aí na Xingó, na Independente, na Pior FM, está só nos ouvindo pela rádio. E quando você fala de rádio, naturalmente você lembra dele. Então, como eu sempre faço, faça as honras da casa aí, Jair Ribeiro. Nós estamos recebendo no podcast do Thiago, ele, uma das grandes lendas do rádio de Alagoas e Sergipe, René Alves. Seja bem-vindo ao podcast do Thiago. René Alves. Que é pedido antigo, do pessoal, pedido antigo. Verdade, a gente sempre deixa aqui nas caixinhas de sugestões quem é que vocês querem que a gente traga. Já tem um bom tempo já, desde o ano passado, eu já queria ter trazido o René, já falei com ele já. Verdade. Há um bom tempo, mas tem tempo para todas as coisas, né? Isso. E foi chegado esse momento, esse tempo, esse grande amigo, grande comunicador, grande advogado também, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, mas que bom que deu certo agora, que as agendas bateram, né, doutor René? Que bom. Doutor René ou René? René. Apesar de quanto o podcast não tem formalidade, né? Verdade. O podcast do Thiago não tem formalidades. Satisfação muito grande, viu, Thiago? Participar da segunda temporada do podcast do Thiago. É verdade que eu recebi já um convite antecipado desde o ano passado, mas devido à nossa correria, né, hoje não foi diferente, né? Verdade. Nos encontramos no almoço, mas vindo de duas audiências, Verdade. Mas deu certo. Jair, satisfação grande, viu? Tá na sua frente. Fui recebido com o tapete vermelho hoje, né? Falando do Thiago, né? A lenda. Obrigado pela recepção. E estamos aqui para bater um papo. E já que o podcast do Thiago não tem formalidades, né? A gente pode ser descontraído, não pode? Claro, deve. Então deixa eu falar uma coisa aqui, Thiago e Jairo, por falar em ser descontraído. Eu não gosto do meu perfil de lado, acredita? Quando eu vejo na imagem meu perfil de lado, eu sou feio pra caramba. Mas viu, é normal, eu acho que ninguém gosta. Eu acho que não é só eu, né? Eu acho que quando alguém me vê, ou eu vejo, eu mesmo, né, com o perfil de frente, eu sou muito mais interessante que vendo de lado. Eu não gosto da minha cabeça de lado, eu não gosto. Então, queria declarar isso aqui pela primeira vez, viu? E pela primeira vez eu tô no podcast também. O René é um cara, pô, esbelto, cara que cuida da saúde e tal, ele não gosta. Imagina se ele fosse um cara barrigudo, porque eu tô barrigudo, aí eu fico aqui, ó, eu deixo o Jair aqui do lado, porque fica tapando aqui assim a barriga, é a visão lateral aqui, ó. Mas quem cuida da saúde com muita atividade física é o Jair aqui, né? Eu tô começando, né? O Jair, ele tá tô agora, há 2 meses só. Tá na pegada de marombeiro. Agora há pouco a gente chegou aqui, trouxe um chocolate, pega ele, não tô comendo carboidrato não e tal. Mas aí beleza, aí pô, fizemos um programa, começamos o segundo, tanto que daqui a pouco ele, rapaz, já perdi mesmo a dieta. Pá, então ele ainda tá no processo ainda de se firmar mesmo nessa vida. Não, mas aí eu precisava de uma glicosezinha, aí eu tive que. Aí a experiência. Merece. Não, aí já a experiência. Um pouquinho só de doce. Experiência de nutrição, para dar uma energia no finalzinho da. Mas, Thiago, pratica alguma atividade física? Não? Rapaz, eu voltei a jogar uma bolinha agora recentemente. Posição. Rapaz, eu jogo na banheira, pô. Porque eu não tenho preparo físico para estar correndo muito. Fica então eu lá fico na banheira e de vez em quando... Estilo Romário. Quando dá uma sorte aí eu boto a bola pra dentro, a maioria das vezes é pra fora, enfim. Eu tô lembrando agora de uma participação que você fez no Jogo dos Amigos, no aniversário do Geraldo em 2021, não foi? Foi em 2000, acho que foi 22. Acho que foi 22 já? Foi no passado? Eu tava 17 quilos mais pesado, então ali eu lembro que naquele jogo, jogando contra as mulheres, inclusive, eu dei um jeito sozinho, meu amigo. Quando eu entrei no campo, acho que eu não passei 10 minutos, dei um jeito na coluna, né? Um negócio de cara sedentário mesmo. Mas de lá pra cá, cuidei da saúde, perdi um pezinho, tô conseguindo manter e tô jogando regularmente. Então, dia de segunda-feira, né, tem um baba que eu jogo aqui no campo ali do Chiquinho, o pessoal ali da igreja. E na quinta-feira a gente joga lá no Barrancão também. Lá no campo todo iluminado à noite, show de bola. Você é um jogador. E nesse jogo, Jair, deixa eu falar uma coisa aqui. Nesse jogo eu tava
na arquibancada, eu tava na torcida. Mas minha torcida era gritando para as mulheres: derruba ele, derruba ele. Tá vendo, bicho? Lembra disso, derruba ele. A Osana passou lá rasteira e ele caiu. Verdade, a vereadora Osana é jogadora, viu? A gente recentemente teve lá na quadra ali da Fazendinha, aquela quadra que a gente deu uma repaginada nela, fizemos a quadrinha de futebol, iluminamos ela, e aí a gente colocou lá o time das meninas, e aí a gente jogou com as meninas, mas irmão, as meninas jogam mais do que os homens, bicho. É doido. Joga de verdade. E lembrando que toda essa a infraestrutura esportiva, Tiago, tem sido muito bem tratada aqui, né? Campo, quadra. Com certeza, a gente precisa fortalecer, né? O esporte, na realidade, eu acho que em todo canto é paixão da população, mas aqui em Piranhas, se eu pudesse dizer assim, o futebol é uma coisa de maluco. O nosso campeonato municipal aqui, que a gente voltou a dar uma projeção, dar um destaque, como há muitos anos atrás lá, nos tempos áureos, né, do Inácio, né, que o René, inclusive, foi secretário durante 4 anos, né, aqui de comunicação. Primeiro eu fui de assistência social, né? Foi um desafio que o hoje deputado, então prefeito Inácio, me colocou, né, esse desafio, e a gente acabou, né, correspondendo à expectativa dele na época. É verdade. Na assistência social, né? Tem umas questões para serem resolvidas e a gente acabou fazendo esse trabalho. Depois foi que... foi já no término da gestão dele. Eu estava na comunicação, fui para a assistência social, terminei a gestão dele na assistência social. Foi quando participei da campanha da Melina, né, sua irmã, fiz a parte da comunicação de campanha também. Foi quando ela assumiu, eu fui convidado para ser a comunicação dela. Agora, falando de comunicação, né, isso aqui que a gente está fazendo, né, que é algo que você faz tão naturalmente e já tem uma longa Você caminhada, é mestre. Você é mestre. Como foi que começou essa sua caminhada aí na comunicação? De onde foi que veio o seu primeiro trabalho diretamente com comunicação? Por incrível que pareça, o despertar, a paixão pela comunicação surgiu através de uma banda musical, Jair, você acredita? Não foi rádio, não foi televisão, não foi jornal. Eu só fui fazer faculdade de comunicação depois que eu fui despertado através de uma banda. Mas como assim? Eu, estudante do Ateneu, né? Ateneu Sergipense, que é um colégio estadual em Aracaju. Inclusive o Inácio estudou lá, seu pai estudou lá também, no Dr. Washington. E aí o que acontece? Eu, estudante do Ateneu, eu sempre fui extrovertido de participar de eventos da escola, de participar de promoções de festas. E aí eu conheci uns amigos, o Carlinhos, que era o produtor de uma banda, chamada Banda Cidade. E essa banda estava estourada tocando em rádio na época. E por eu estar envolvido em produções, né, de bastidores, eu acabei sendo convidado. Qual era a sua idade? Eu tinha 16 anos, 17 anos. E aí eu fui convidado para participar produzindo a banda, né? Orientando os holders da banda, aquela questão de bastidores de palco, né? Produção, né? Produção. E a banda começou a dar entrevista em rádio, né? E aí eu lembro que o Matheus da Mata, né, que é um grande comunicador, está no Mato Grosso hoje, mas ele era diretor da então Atalaia FM, que hoje é a Nova Brasil, né, em Aracaju. E falando lá, né, fora do estúdio, no pátio do sistema Atalaia de Comunicação hoje, que lá é televisão, são 2 emissoras de FM, Nova Brasil, Transamérica e TV Atalaia. E aí ele falando comigo no pátio, rapaz, você daria legal um programa de rádio, sua voz é legal. E aí nisso eu fui pro estúdio, né, gravei um teaserzinho com ele lá e acabei gostando. E foi através de uma banda, quer dizer, não foi no rádio que eu... Não chegou através da comunicação em si. Foi através de uma banda. Né? E aí esse piloto que você fez, já era um programa de rádio? Sim, era como se fosse um programa de rádio. A gente fez um teaser lá, um piloto de estúdio, não foi pro ar, né? Só pra... Aí quando ele disse, tá vendo onde você ficar legal? Aí comecei a me interessar. Aí eu conheci o Nivaldo Cândido, né, que hoje é assessor da SSP em Aracaju de Sergipe, Secretaria de Segurança Pública. O Vitor Amaral, que felizmente já nos deixou, foi diretor da rádio. Aí surgiu a Delmar FM e a 103 FM. Eu fui, muito orgulho, fiz parte da primeira equipe da Delmar FM em Aracaju. E assim eu comecei a fazer rádio e me despertou. Fiz faculdade de comunicação na UNIT. Foi quando eu trabalhei em jornais também, né? Em televisão. Fui diretor de rádios também, FM. Hoje é a Sim FM, que era Ouro Negro FM de Carmópolis, né? Que é do mesmo grupo da FAM. E assim, depois da faculdade, eu comecei a me especializar em marketing político, marketing eleitoral.
Inclusive, meu TCC na UNIT foi a publicidade nas eleições municipais, que foi quando eu destaquei a política no interior do estado, né? A dificuldade que as pessoas tinham de concorrer em pé de igualdade, porque na época podia fazer comício. O show de chiclete vinha para um candidato e o sanfoneiro vinha para o outro. Então destaquei essa falta de equidade, né? E por incrível que pareça, parte desse trabalho do TCC da UNIT foi o meu TCC na Facete, no término do direito. Foi a publicidade nas eleições municipais na comarca de Piranhas, que envolveu o Olho d'Água e aqui, já com a proibição de comício, com a proibição de alguns materiais publicitários de campanha. Então eu aproveitei um trabalho com o outro, fui casando, porque a comunicação tem tudo a ver com direito também, né? Então, comunicação, leia-se rádio, jornal, que você colocou aí, eu sei que você faz, né, trabalho de mestre de cerimônias, mas eu acho que tudo isso envolve muito performance, e o que envolve performance envolve também atuação. Você fez teatro, já fez alguma coisa do tipo? Não, teatro não. O Jário, ele é da comunicação, assim como você, ele também é da rádio. E o Jário, ele também, mas ele... É ator? Já fez, né? Eu comecei no teatro. Na verdade, eu fui para minha primeira experiência no rádio, indo para a rádio, foi interpretar, foi tocar violão, foi cantar, foi recitar poesia. Então eu comecei no teatro de rua, eu me tornei primeiro ator profissional. Depois o rádio surge de uma forma muito mais conveniente. Eu gostava muito de fazer a arte, né, o teatro. Mas aquela região lá minha da Bacia Leiteira, nós tínhamos a Jaciobá, a Rádio Gazeta, então era mais conveniente juntar tudo isso e fazer um programa de rádio. Então, como parecido contigo, foi mais ou menos por aí também. Eu não fui diretamente. E partiu de uma provocação, assim. Por que você não faz um programa de rádio? Você tem uma voz legal, você é desenrolado. E eu acho que é muito isso também, Tiago. Você falou de uma coisa que é essencial, acho que na comunicação, que é o seu poder de improviso. Eu acredito que qualquer profissional, seja na área artística ou da comunicação, você pode não ter muita formação, mas se você tiver um poder de improviso, se você tiver a capacidade de criar rápido, às vezes você não precisa ter muita formação. E aí a gente observa na própria arte no Brasil, né? Repentistas, essa galera que faz sucesso do Nordeste, que não tem muita formação acadêmica, mas que conseguem ser criadores de improviso. E eu acho ter que comunicação. É ter comunicação, é saber se comunicar com as pessoas. É possível você comunicar sem você ser um personagem? Aqui, você está sendo um personagem ou você... É isso aí? Eu estou sendo eu. Você está sendo você? Estou sendo, sinceramente, eu estou falando de mim, estou aqui juntamente com o Renê, contigo. Agora, existem situações em que a gente interpreta. Um exemplo, mestre de cerimônia, ele praticamente não pode ser ele tem que ser um mestre de cerimônia. Tem que se adequar ao ambiente, ao público que está com ele. O mestre de cerimônia, para quem fez protocolo cerimonial, sabe, ele não pode ser ele, ele é o cerimonial. O mestre tem que ser uma coisa formal. O mestre de cerimônia... Ele vai depender do público receptor, porque isso é comunicação também, né, se for um lance institucional, e o Renê sabe muito bem disso, o mestre de cerimônia que aparece é um mestre de cerimônia ruim. Se for institucional. Porque ele é o cerimonial, ele faz parte do cerimonial, ele representa aquela instituição. Aí, de repente, você vai lá para o Piau, e é um evento em que eu preciso levantar a juventude, aí eu posso... criar um personagem que seja de acordo com o que a gente está precisando naquele momento. E você ser mestre de cerimônias, naturalmente já ou acontece de você ter que improvisar também? Ou sempre. Mesmo que você tenha um roteiro já planejado, por exemplo, o último cerimonial que nós fizemos aqui foi do Sarau Cultural, né? Sim. Foi o último, acho que foi o último. Lá no Centro de Convenções, aqui no Centro Histórico. E teve todo um planejamento prévio, né? Um dos idealizadores, né, do Sarau, eu encontrei com ele no hotel, né? E ele me mostrou todo o planejamento, sugeriu o roteiro, mas na hora a gente teve que improvisar grande parte daquele roteiro. Todo cerimonial tem improviso, né, Jário? Não tem como você seguir a risca ali, porque surgem imprevistos durante o evento. Eu não sei se Tiago teve a oportunidade, na época da campanha da então prefeita Melina, né, eu
não deixa de ser um cerimonial você apresentar candidatos num palco, né? Com certeza. Então, na mesma atividade de campanha, na mesma noite, tinha um comportamento em cima do mini-trio, que eu puxava a alegria, fazia com que as pessoas tirassem o pé do chão, mas quando chegava no palco, aquele momento era único na hora de fazer alegria, mas na hora de apresentar eu tinha que mudar também. Então, tem um pouco mais de serenidade. Serenidade, né? Então, se você vai fazer um cerimonial de uma prefeitura, uma inauguração, tem que ser mais formal. Você não pode fazer oba-oba, porque você representa ali, a prefeitura representa o prefeito, representa o gestor. Instituição. A credibilidade do gestor está em jogo ali. Se você não faz uma coisa a contento, acaba também atingindo a imagem do gestor. Então, e aí o instrumento... Para você ter uma ideia, Tiago, né? Por uma questão de trabalho. Quando é trabalho, a gente tem que enfrentar a coisa como desafio de trabalho. No dia do Piranhas para Jesus, eu vim e fiz o cerimonial. Aí você viu o tom, parecia um palestrante que estava ali contribuindo, mas eu saí daqui e fui fazer a festa do Caju. Estilos totalmente diferentes, né? Turma boa, quer dizer, totalmente diferente. Ou seja, eu ia ser, boa noite, minha gente, você que está aqui presente, receba do cara. Não, a coisa, saí daqui e fui para Monterópolis fazer a festa do Caju. Totalmente diferente. No outro dia eu vou fazer a jornada tal, no outro você vai fazer uma coisa com o judiciário. Então, roupa, estilo, voz, você tem que sentir ambiente, tem tudo isso. De repente, você tem que fazer algo que você tem que animar as pessoas para a sua chegada. Então, na verdade, o comunicador, René, ele é um grande ator. Ele precisa criar muitos personagens para ele sobreviver. E assim como vocês... Na rádio você não tem esse feedback de plateia, né? Quando você está num evento desse, né? Como você falou aqui, Piranhas para Jesus, ou um evento tipo um forrogaço, um carnaval, ou um evento mesmo como uma solenidade dessa. Você tem ali a questão do público, né? Que está ali. Às vezes acontece de você dizer assim, mas eu acho que hoje não foi legal, não. Acontece. Já aconteceu comigo. Não gostei da minha performance. Já aconteceu comigo. De fazer um trabalho e fazer uma avaliação no término e eu vi que não foi legal. E já teve também momentos ruins de eu perceber que a plateia não gostou. E isso também eu tenho certeza que já aconteceu de você sair assim, poxa, foi horrível. A pessoa assim, meu irmão, que muito bom. Já aconteceu também, né? Já, porque a gente se conhece, né, Jairo? A gente conhece o nosso potencial, a gente conhece quando a gente tá no dia bom, né? Pra tudo que a gente faz, você tem que estar inspirado, né? E tem dias que, por mais que você busque essa inspiração, essa energia, você não consegue. E as pessoas, rapaz, foi bom pra caramba. E você não foi. Você diz pra ela, não foi, mas não foi. Às vezes, Renê, quando você vai fazer o trabalho para uma equipe que ela quer um padrão de determinada comunicação, que você entende que não tem nada a ver com aquilo ali. Aí você é forçado a fazer um exemplo. Eu fiz uma emancipação política em que eu sabia que nós tínhamos que fazer assim, mas aí tinha uma equipe que veio de não sei onde, que tinha que ser assim, tal. Aí você fica engessado. As pessoas dizem assim, pô, você estava engessado hoje, mas na verdade você sabe como é que faz. Mas você, em respeito à produtora, à empresa, de repente a gente teve aqui experiência, né? Esse trabalho, poxa, qualquer um vai lá e faz isso. Meu irmão, não é. Se você não tiver sentimento de onde você está, aqui, a mensagem que você precisa transmitir, mas principalmente se você não conhecer o ambiente que você está, quem são as pessoas que estão ali, você fica completamente perdido e termina gerando uma situação vexatória. Então, o que já aconteceu durante 2 vezes, né? A gente tive, né, 2 experiências assim terríveis de ter uma pessoa que veio fazer um determinado evento aqui, e aí a pessoa, tipo assim, se no mínimo tivesse cuidado de saber onde você estava, conhecer quem são os personagens que estão por ali, para você não cometer certas gafes. Então o cara chegou e disse assim, não, porque eu queria aqui cumprimentar o deputado Xepa, que está lá na Câmara dos Deputados. Meu irmão, o cara trocou absolutamente tudo. A secretária Milena, a primeira-dama Leiliane. Rapaz, uma coisa assim, terrível, terrível. Então, a gente fica constrangido e você imagina a pessoa que está ali depois. O receptor. Como é que não deve ser? Que é a comunicação, né, que isso é básico, né?
é a origem mesmo. A comunicação é o tripé, não tem como fugir disso, né, Jário? É o emissor, né, o interlocutor, é o receptor e o feedback. Porque a comunicação, Tiago, eu costumo dizer que é a arte de você falar e de alguém compreender. E muito mais da compreensão. Se você falar algo e a pessoa não entender, não houve comunicação, houve um ruído, né? Verdade. Então isso é primordial, isso é de origem. E tem dever de casa básico que tem que ser feito, né? Onde é que eu tô indo? Claro, a comunicação não é quem faz rádio, televisão, não é quem faz cerimonial. A comunicação, primeiro tem que partir de você mesmo. Você tem que se comunicar com você mesmo. Você tem que ver se você está se comunicando bem, se a roupa está fazendo bem a você, né? Se a sua imagem do cabelo, você tem que se comunicar com você, né? Se você vai ler, você tem que ter uma compreensão do que está lendo. Você terminar de ler um livro e não entendeu nada, você não está se comunicando com você mesmo. Tem alguma coisa errada. E a mesma coisa é para o receptor, o ouvinte, o telespectador, né? O eleitor, né? O funcionário. Se você não estiver se comunicando bem e as pessoas... Ou se você achar que está se comunicando bem, as pessoas não estão assimilando a sua palavra, a sua mensagem, não está havendo comunicação. O René, você falou muito bem. Quando você chegou, você falou logo assim, o podcast do TH aqui é um papo informal, ou seja, você já pegou a vibe. Por quê? Já estou nessa aí. Porque senão a gente cai no pecado de estar fazendo aqui um programa de rádio em si, que não é. O podcast... Que é um formato único, todo o programa, por mais que seja todo dia, né, O rádio, ele vive de repetição. Se você chegar com um tom ou com o ouvinte percebe na hora. Porque o ouvinte do rádio, ele gosta de repetição. Ele quer aquela voz, daquele jeito, naquela hora, e é por isso que os slogans pegam muito bem. Você deve ter um. René, o locutor, quer dizer, por isso que no rádio, e são comunicações totalmente diferentes. O programa que eu faço aos sábados no rádio, de 7 às 9, que antes, durante 3 anos, eu estava fazendo meu dia às 14, mas quando acontecia e acontece diligência no sábado, eu não fazia o programa, porque nunca voltava de um plantão, de uma delegacia, de um flagrante a tempo. E eu fazendo de 7 às 9, ter o dia todo livre, né? Até para o ouvinte é melhor, porque de manhã está em casa e depois vai para um restaurante almoçar, vai viajar e fica mais livre. Mas todo sábado, Tiago, e Jairo sabe disso, todo sábado o programa é do mesmo jeito. Eu abro daquela mesma forma, porque eu já criei aquela mesma frase, padrão, né? Inclusive, até uma sugestão do Inácio na época, quando eu fazia rádio na Xingu FM, em Candé, né? Quando eu morava aqui, que eu fazia rádio em Candé, que eu fazia um programa de sertanejo, né, pela manhã. Depois eu tive a ideia de fazer um jornalismo meio-dia, né, para poder divulgar a gestão, porque só a música não estava... era legal, tinha uma audiência muito grande, uma antena sertaneja, mas o jornalismo não tinha como eu abranger mais a nosso propósito, nosso objetivo. E aí, quando eu disse a ele que eu estava pretendendo fazer, nós fizemos uma reunião com o Luiz Eduardo, dono da emissora e tal. E você sabe que o seu tio Inácio, ele é apaixonado por rádio, né? Ele é louco por rádio. Ele passa o dia e sai rodando, né, pela internet, né? Ele ouve as rádios de todos os estados aí. Como ele tem uma ligação muito grande com o Sergipe, conhece todo mundo de Sergipe, né? E ele ouvia muito rádio em Sergipe, né? Quando estudando do Ateneu, enquanto político aqui em Alagoas. Então ele sabe de como se comportavam e de como se comportam os comunicadores de Sergipe. E aí disse, já que deu certo o projeto, você vai abrir o programa assim: quando os ponteiros do seu relógio passam do meio-dia, você tem um encontro marcado com a hora da notícia. Que ele fazia assim, saudou Silva Lima, né? Era da Rádio Cultura, era a líder da audiência do meu dia. E aí ele, muito ouvinte, né, gravou essa, e eu faço isso até hoje, e eu faço isso. Então todo sábado eu começo assim, durante o programa é do mesmo formato do anterior e termino com a oração do mesmo jeito que eu termino todo sábado. Então o programa de rádio é uma coisa rotulada, é uma fórmula, não tem como mudar, é diferente, né, da coisa descontraída. Rádio não tem como você estar mudando não, porque senão você não consegue um público fiel, né? Você falou do deputado Inácio. Ele foi um dos grandes incentivadores para eu estar aqui na rádio também, né? Uhum. E aí ele disse, rapaz, você tem que estar na rádio, você tem que comunicar na rádio, porque a rádio, ela tem o seu público fiel, que está lá trabalhando, que está ouvindo, que está fazendo as suas... e está acompanhando ali. Então, eu sei que você é muito ligado à internet e tal. Eu disse, ó, não, tranquilo, mas eu quero fazer uma coisa que seja audiovisual, né? Que consiga conectar para transmitir também nas redes sociais. Ele disse, não, tudo bem, mas você tem que estar na internet. Então, você tem que estar na rádio. No rádio. Então, assim, hoje a gente está na rádio, certamente teve uma influência muito forte dele,
Ele, como você falou aqui, é um grande entusiasta, é apaixonado mesmo pela rádio. Mas eu estava dizendo dessa questão desses dois exemplos que eu falo sempre, né? Da questão da comunicação, de como você se comunicar bem e você não está preparado, né? De ter um script ou minimamente saber ali desdobrar, porque você tem que ter a capacidade de improviso. Onde você está, tem eu não vou dizer qual foi o evento especificamente, porque senão eu vou terminar entregando quem foi a pessoa, mas há um tempo atrás, né, teve uma pessoa que a gente convidou para fazer para ser cerimonialista lá de uma situação assim e tal, e que não tinha muito roteiro, muito script, então dependia muito do improviso. E duas coisas, né? Você conhecer quem eram as pessoas que estavam ali, isso você cumprimenta, né? Você dá um abraço aqui, meu amigo Jário, meu amigo Renê, o Cairo que tá ali chegando e tal, da comunidade e tal, aquele grande abraço, estamos aqui, BBB, papapá. E aí, bicho, o cara, ele chegou numa hora lá que eu acho que ele não tinha mais o que falar, aí ele pensou alto. Ele, e agora eu não sei mais o que dizer. Então, eu digo, rapaz, como é que o cara fala um negócio desse? E pensou alto. E agora eu não sei mais o que dizer. Então você vê a importância de você ter minimamente ali. Mas você tem uns trauminhas com o mestre Silicone. E assim, pô, você tem que ter estratégias. Porque assim, é natural, em determinados momentos, você, por exemplo, esquecer. Uma das coisas que eu morro de medo, mas já aconteceu comigo, inclusive aqui no ar. E das vezes que aconteceu aqui no ar, eu falo, porque assim, a proposta disso aqui é ser descontraído. E uma coisa que eu sou um bom observador, eu observo muito. Então, hoje, por que é que a gente também faz esse programa nesse formato? Porque eu observei que aqueles que eu gostava mais de assistir, aqueles que servem, né, e que serviram como um modelo de inspiração de podcast ou de comunicador, ele fala da forma mais natural possível. Não é uma coisa formulada, é uma coisa estática. TV, então, assim, né? É naturalidade. Pronto, né? Então, por exemplo, quando eu estou em alguns momentos, eu tenho medo de me esquecer. Às vezes você está aqui, ó, fazendo tudo concatenado, a ideia. E aí você, no meio do seu discurso, você muda para fazer um adendo de alguma coisa e se perde de onde você estava. Aí eu morro de medo de perder e tipo, e agora? Como é que eu faço? Aí já aconteceu isso aqui no de Eita, rapaz, o cara que eu tava falando mesmo, falei isso para dizer alguma coisa, mas peraí. Sim, lembrei disso e tal. Então, existem algumas estratégias que até você se encontrar, você consegue mexer e fazendo aquilo ali, até você achar o fio da meada e voltar. Porque o cerimonial, muita gente que não conhece a ferramenta e não conhece a atividade acha que é uma coisa simples, mas não é. Muito pelo contrário, é complexa. Porque o cerimonial, baseado no que você falou aí, Diago, o cerimonialista, ele tem que ter a estratégia, como você falou, mas tem que ter conteúdo, ele tem que ter bagagem. Porque se ele não tiver conteúdo, ele vai acabar fazendo isso aí. O pensamento, ele acaba falando. E agora fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, se você registrou a presença de amigos, que são importantes, que atenderam o seu convite ali, se você for, né, o responsável pelo evento e convidou, além de você registrar a presença importante de todos, você tem que, se você esgota ali, você tem que ter conteúdo. Um repertório. Você tem que ter. Você tem que ter conhecimento de obras, de ações, tem que ter conhecimento de trajetória das pessoas que estão ali, para não faltar assunto, para chegar na hora de começar o trabalho e fazer. Mas quando a pessoa não tem, às vezes tem estratégia, essa é a estratégia de registrar as pessoas, é uma estratégia, mas ele não teve conteúdo, ele não tinha conhecimento. E eu acredito também, Renê, que você tem que ter o bom senso e a mínima formação como comunicador para entender a história da comunidade onde você está inserida. Isso. Né? Por exemplo, eu vivi uma situação dessa na emancipação agora da cidade, lá em Pão de Açúcar, onde eu precisava eles precisavam de 40 minutos e você tinha 2 mil adolescentes com a população na praça esperando a chegada do pessoal do institucional. Então você vai ter que criar história de índio, história de conflito, você vai ter que gerenciar esse tempo, mandar alô para a escola, e aí você vai ter... Porque isso já é outro tipo de comunicação, que é a comunicação de rua. Eu já fiz muita comunicação de rua, carro de som, isso te ensina demais. É uma escola. A comunicação de feira. Comunicação de feira é a que mais te deixa, que lhe ensina a improvisar. Porque ali você brinca com o cara da carrocinha de pastel, você vai começando a aprender a ser um Chicó,
a ser um João Grilo da vida, que no fundo, o comunicador é um artista. E eu acho que o político também, que quando encarna a comunicação, ele se torna um Deda da vida, se torna esses caras que quando pegavam o microfone, ninguém queria que eles soltassem mais pela arte de falar. A importância, né, de você, principalmente você, o político, ele tem que comunicar, né? O político que não se comunica bem, eu acho que ele perde uma excelente oportunidade de avançar, de fazer, né, não apenas aquilo que ele está fazendo, mas aquilo que ele pensa, aquilo que ele se propõe, né, a colocar e defender. Então, hoje, eu acho que a comunicação é algo, né, muito intrínseca à atividade política, mas, no entanto, poucos políticos se deram conta disso, mas mais do que isso, unem esforços para se comunicar com o seu público. René, eu gostaria até de fazer uma pergunta, porque assim, eu até citei o ex-governador Deda, e você já ouviu muito dos discursos. Já. Eu trabalhei na equipe do ex-governador, o saudoso João também. Grandes, o João, muito bom. E assim, a gente percebe que nós temos uma leva de novos políticos agora nas assembleias, no próprio Senado, mas se você observa, a afluência desses caras é muito pouca. Né? Muito pouca. A gente tem poucos grandes oradores assim. Não hoje se destacam como se destacou o saudoso, né? Os demais, né? O próprio Inácio mesmo é um cara que as pessoas riem, choram, se divertem, ouve histórias. Então, é essa fluência, essa percepção do que é que as pessoas querem ouvir que é importante. Não é o que eu quero falar, o que é que as pessoas querem ouvir. Isso é importante. E apesar de que tem políticos, né, que usam dessa ferramenta, que conseguem identificar o que é que o povo quer ouvir, né? A gente conhece aqui um político sergipano, regional do Sertão, que fez muito isso, né? Chegou a conseguir um mandato eletivo falando justamente do que o povo queria ouvir, mas ele fez o contrário quando assumiu. Então, tem disso também. O político esperto, que sabe se comunicar, ele percebe o que é que o povo quer ouvir. Mas a comunicação positiva é aquela que eu falei antes, né? Que ele emite a mensagem, né? O receptor, ele entendeu a sua mensagem e há um feedback. Quando você usa a comunicação para o bem, né? Aí a coisa funciona por completo. É bom para todo mundo, né? Não é nesse caso que eu citei agora que o cara... Ele identificou o que é que o povo queria ouvir e ele falava o que o povo queria ouvir. E não realmente o que devia ser dito, né? A verdade. Que às vezes quando você teme dizer a verdade com medo de machucar, de perder popularidade, né? Mas às vezes a verdade hoje vai dar um lucro a você amanhã. Já que a gente está falando de oratória, assim, na sua pesquisa, quando você coloca a sua memória para funcionar, já que a gente está falando de oratória, é até interessante a gente obter essa informação. Um top 3 assim, de grandes oradores que você conheceu na política. Bom, você já citou, né? O saudoso Marcelo Deda. Deixa eu ver se eu lembro mais agora, que você pegou de surpresa agora para porque pode rodar o Brasil. Fernando Collor é um grande orador também. O Collor de improviso, ele fala muito bem. O ex-presidente, né? Para mim, o político alagoano. Um dos melhores é o Renan Filho. Renan Filho, para mim, Renan, eu acho que dessa leva nova, ele é muito fluente. Mas o Renan o filho. Foi ultimamente, né? O filho. Ultimamente, né? Mas assim, com relação à nossa trajetória, que a gente não é tão novo assim como o Thiago, né? Eu estava tentando lembrar de outros nomes mais velhos, né? O João lá de Alves, o João, assim, eu trabalhei na equipe, né? Sou admirador, né, da memória dele enquanto empreendedor, enquanto gestor, né? Foi um grande administrador. O Sergipe realmente mudou com ele, mas a gente tem que fazer justiça. A atenção do receptor inerente ao discurso do Deda era mais atrativo, né? O Deda era um grande orador. Por que assim, o Deda era esse grande orador? Quais eram os pontos que você identificava? O Deda tinha... veio de uma origem de um diretório acadêmico, né? Na Universidade Federal de Sergipe. Formado em Direito também, né? Uma pessoa que lia muito, era muito estudioso. E essas pessoas que começam a se comunicar, a militar na política através de um diretor acadêmico, a tendência é de desenvoltura. Então ele era muito, muito desenvolto.
Então, isso ajudou muito a ele ser um político de destaque, né? Como prefeito, como deputado estadual, como deputado federal, como governador. Então, veio essa base daí. E o direito tem tudo a ver, como eu disse no começo do nosso papo aqui, o direito tem tudo a ver com a comunicação, né? O direito é leitura, é interpretação, é escrita. A sua bagagem de comunicador certamente lhe ajudou muito demais, no seu desempenho como... Demais. Minhas petições, eu redijo com facilidade. Num júri. Hein? Num júri. Eu sou especialista no júri. Qual é a vantagem de um comunicador num júri? Toda. Ele está na frente de quem não é comunicador. Porque quando você enfrenta... Porque aí também vai ter um monte de fator. Voz, entonação, postura. Quando você enfrenta um público de 5, 8, 10 mil pessoas em um comício. Quando você enfrenta um público no centro de convenções com 5 mil pessoas, no cerimonial, você vai ter nervoso para enfrentar 7 jurados, né? Por mais que seja complexo a tipificação da conduta, do crime, por mais que seja um júri complicado, mas você não vai ter dificuldade de enfrentar os jurados, não vai ter dificuldade de bater de frente com o acusador, que é o promotor de justiça. Então, assim, o comunicador, aquele que tem uma formação acadêmica, melhor ainda. Mas aquele que é um jurista, que faz júri, que não tem formação acadêmica, mas sabe se comunicar bem, ele tem uma certa vantagem. Certa não, toda vantagem. E se você tem uma formação acadêmica na área da comunicação, melhor ainda. Então, Tiago, como você falou aí, não tenha dúvida. A minha formação acadêmica de comunicação me ajudou e me ajuda bastante no direito. Na hora de fazer um recurso, uma petição, a escrita. E outra grande escola que eu tive também, Tiago, foi o Bradesco, né? Meu primeiro emprego, na verdade, foi o Bradesco. E no Bradesco a gente aprende de tudo um pouco, a ter disciplina, né? E com horários, com material de expediente, com tudo. Com os memorandos. Na época era telex, não era fax, era telex. Então você digitava na tecla os memorandos. Eu aprendi muito observando ali memorandos de diretoria. Então, quando fui para a comunicação, já fui com uma certa facilidade para redigir. E agora, então, com o direito, né, isso me ajuda bastante. Eu redijo com facilidade minhas petições. Você começou na comunicação, você teve a sua experiência aí no Bradesco, que eu não sabia. Meu primeiro emprego foi Bradesco. E aí, mais recentemente, nos últimos anos, você enveredou aí pelo direito, enfim. E pelo que vejo da sua dedicação, né, diária, da sua ascensão, né, também profissional enquanto advogado, eu sei que você é uma segunda paixão sua, além da comunicação. Mas você é mais realizado sendo o René advogado ou o René comunicador? Boa. É difícil, viu, Tiago? Os dois. Eu me realizo fazendo os dois. Eu não digo que é a minha segunda paixão, não. Eu digo que eu sou apaixonado pela comunicação, mas pelo direito. Uma coisa me completa. Duas paixões. Duas paixões. Tem até uma música, né? Duas paixões. Quando eu faço rádio, eu me transformo, eu fico leve. Aos sábados, fazendo a Hora da Notícia, de 7 às 9, eu fico leve, eu me realizo. É tão bom. Não tem ninguém comigo no estúdio. É uma espécie de terapia para você. É demais, demais. Quando eu termino o programa, eu estou pronto para enfrentar qualquer custódia que surja de flagrante. Quando eu estou fazendo um júri, Ave Maria, ali o mundo pode cair. Eu só paro quando terminar, quando diz assim, entendeu? Só acaba quando acaba mesmo. Eu sou apaixonado pelas duas áreas. Eu sou louco pelo direito, sou louco pelo rádio, pela televisão. Gosto de gravar. A Rádio Cidade surgiu com a pandemia, né? Porque fechou tudo, era proibido trabalhar, né? Fechou tudo mesmo. E aí as contas... E não foram só as contas pendentes, né? Foi você ser proibido de sair de casa. Então, se você não tivesse algo para se segurar... Primeiro, Deus, né? E segundo, a esperança de acabar logo aquilo. O cara pira, né? E aí eu disse, vou fazer o que agora? Eu sei fazer comunicação, mas tá tudo parado. Vou fazer o quê? E eu não estava fazendo rádio no momento, na época da pandemia, né? Eu estava só com o escritório da advocacia. E aí eu falei, preciso fazer algo. Não aguentava mais. Eu saí do apartamento, ia caminhar toda a tarde ali pelo bairro, na Aracaju, e voltava, mas não conseguia dormir, Tiago, porque preocupações, né? E aí foi quando eu liguei para um amigo, né? E com certeza ele está assistindo nesse momento, o Claudomir Tavares, que também é um percussor na área de rádio web. E aí eu falei, como é que faz pra gente colocar uma rádio no ar, meu irmão? Aí ele disse, venha para aqui que quando você sair você vai saber colocar. Aí eu fui para casa dele, na Barra dos Coqueiros,
né, na Grande Aracaju ali, atravessei a ponte. Quando eu voltei, já estava sabendo como fazer. Contratei um programa de stream, um pacote de streaming na segunda-feira, e na terça já estava numa fase experimental. E aí eu passei a pandemia fazendo minha playlist. Todo dia eu botava música, criava programa, gravava, botava a vinheta, assumia a voz, e a rádio está no ar. E saiu de um hobby, de elevar minha autoestima, e passou a ser também um veículo financeiro, porque eu tenho publicidade hoje na rádio. Eu tenho um comércio aqui de Piranhas que anuncia na rádio. Eu tenho DR, tenho um grupo Messejana, eu tenho um centro automotivo. Então, assim, a rádio hoje, ela não é só prazerosa para mim do ponto de vista profissional. Ela está dando certo. Você já tem uma jornada na comunicação, não só do estado de Sergipe, como também aqui Piranhas, Canindé. Como é que você vem se adaptando de forma camaleônica, né, a essa inovação que é a internet? Você acabou de falar de uma web. A gente está aí, a gente conversa sempre aqui, Tiago, sobre inteligência artificial. Muita coisa vai modernizar. Como é que o René vem se adaptando? Inclusive a gente tem falado aqui ultimamente, né, sobre essa questão da inteligência artificial. E eu vi ontem a primeira apresentadora feita por inteligência artificial. Então, substituiu a jornalista. Está fazendo, pode ter os dias contados também. Obviamente que a tecnologia nunca vai substituir um homem. Mas vai ser uma concorrência. Vai ter uma concorrência também. Pode-se criar um Tiago aí, enquanto você viaja. Entendeu? Então, assim... Mas a tendência é essa. E outra, aproveitar isso aqui, nesse tempo de internet, você já pensou também em ser audiovisual? Esse seu programa, que é aos sábados, você transmitir ele também pelas redes sociais, é uma possibilidade. Sim. Ou até mesmo fazer um podcast também, Não, podcast não, porque não tenho tempo. Podcast exige muita dedicação, exige tempo. E eu não tenho tempo, né? Minha rotina é domingo a domingo, né? Claro que eu tenho tempo para minha família, tempo para mim. Mas o tempo que é para minha família e para mim, se surgir uma emergência, eu estou dentro, entende? Entendi. Então é domingo a domingo à disposição, né? Dos meus clientes e daqueles que surgem. Então o podcast ia exigir muito de mim. Agora, eu estou me estruturando para colocar imagens no programa, para botar no YouTube e as pessoas acompanharem a Hora da Notícia pelo rádio e pelo YouTube também. Porque a tendência é essa. As pessoas querem ver como é que é o programa, querem ver o estúdio, querem ver quem entrevista. Você acha que perde a graça? Com a imagem? Com a imagem, o cara do rádio? Não. Houve muito essa discussão, sabia, Tiago? Eu não acho que colocar a imagem no estúdio. Não, eu acho pelo contrário, acho que gera engajamento, porque aí você atende um público que a rádio não consegue alcançar, que é o da internet. Entendeu? E a curiosidade acaba surgindo também. As pessoas querem saber como é a pessoa, como é que é o estúdio, como é que se faz rádio, né? Agora, René, existe muita gente... Por falar não esqueça, você vai falar agora. Como é descontraído, nem corta, né? Tem problema. Vai cortando aí. Falar em mostrar como é rádio. Na época da então prefeita Melina, né, eu na comunicação, eu idealizei uma oficina da comunicação, né, nas escolas municipais. E na oficina eu criei 4 veículos, era o jornal, rádio, a televisão e a internet. E a internet na época era engatilhando, não é como agora, né? Então os alunos da escola, né, nessa oficina, que era uma vez por semana, e depois tinha a finalização, era com a prática. Tinha a aula prática, era para finalizar a oficina. Então, os alunos, uma equipe fazia jornal, porque eu ensinava a diagramar o jornal, o que era manchete, o que era bigode, o que era rodapé, o rádio, como era que fazia o rádio, televisão e a internet, como era que se fazia, né? E como era o que é e-mail, né? O que é domínio, expliquei tudo para aí. E o JP, né, que é da Independente FM, que está com o Geraldo, veio da oficina da Escola Dentre Montes. Que legal. Despertou nele pro rádio, porque ele fez parte da oficina lá de rádio na escola do Antônio Brandão, né? Então, a oficina valeu a pena, porque tem muita gente que despertou a questão lá. Sim, você ia falar agora. Eu esqueci completamente agora. Eu disse que eu ia cortar e acabou cortando. Mas não tem problema não. Daqui a pouco eu me lembro. Sim, lembrei. Lembrou? Lembrei. A gente tem muita gente boa de credibilidade, mas também tem muita gente que não tem compromisso com fazer um trabalho que traga... Tem muita gente aí que presta verdadeiro serviço. A palavra parece que a gente está com o mesmo sentimento. Que usa de serviço. Desse meio que existe, infelizmente, para querer denegrir a imagem, para querer utilizar
politicamente mesmo, sabe? É o famoso fake news. Internet para querer a serviço, de querer, como a gente tem aqui alguns exemplos aqui, inclusive próximos, muito próximos a gente, de falsos, de pseudos jornalistas que utilizam isso aí como moeda de troca mesmo, né? Que se vende mesmo para estar a serviço de grupo A ou de grupo B, para fazer um jornalismo barato. Então, infelizmente, a gente tem muita gente boa, mas tem ainda alguns maus exemplos, né, que utilizam disso. Que ficam a serviço de alguém. A serviço de alguém. Não é da informação, é a serviço de alguém. E aproveitando a pergunta de Tiago, gostaria de saber também qual a sua opinião em relação a esse pensamento que pode virar uma lei no Brasil da questão da regulação das mídias do Alexandre de Moraes, se para coibir determinadas figuras como essas que criam fake news, se não seria interessante passar por uma triagem, porque eu acho que começou, a mídia começou a encher de, vamos dizer assim, vou usar esse termo, de picaretas, a partir do momento em que não se foi mais exigido o diploma de jornalista. Então todo mundo ia lá, montava um blog e falava o que queria. Todo mundo ia lá, montava um canal, uma página e falava o que queria. E a gente sabe que quando a gente estuda jornalismo, a gente tem uma responsabilidade e um código de ética. Claro, né? Tem um código de ética, você falou muito bem. Tem um código de ética para o radialista, tem um código de ética para o jornalista. Com a democratização da internet, da ferramenta da internet, que democratizou a informação, muita gente se intitulou como jornalista, criava um blog, criava um site, colocava como sendo responsável pelo site e se intitulava como jornalista. Saía com a caneta e um papel, uma câmera, por aí, fazendo foto de acidente, né? E publicando como se tivesse autoridade para publicar. Ninguém tomou providência, deixou correr solto. E aí eles tomaram gosto, né? Tomaram gosto e começaram a fazer um trabalho como se fosse jornalista, já publicando política, né? Fazendo críticas sem fundamentos. Pois é, sem qualificação e sem autorização acadêmica para isso. Porque o diploma ele foi abolido, mas de certa forma. Houve uma brecha no STF, né? Mas aí, com relação à sua pergunta, eu sou contra, viu, essa censura. Sabe por quê, Jairo? Porque a nossa legislação brasileira já prevê reparar o dano causado por quem quer que seja. Pelo jornalista autorizado ou pelo pseudo-jornalista. Se a nossa ferramenta jurídica dá condições para a gente cobrar o nosso direito, de pedir reparação porque atingiu minha imagem, minha honra, não tem por que censurar. Eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser garantida porque a Constituição diz isso. Censurar, colocar limites nas publicações, eu não concordo com isso. Até porque quando você não coloca limites, aquele que publicar o que não deve, ele vai ser responsabilizado, tem que ser punido. Tem que ser punido. Não vou declinar aqui aonde nem nomes, mas nós temos ações contra pessoas que se dizem jornalistas que não são, e alguns deles já perderam indenizações, né, por danos morais a clientes meus porque publicaram coisas em sites que não condiziam com a realidade e nem tinham autoridade, porque apesar de não exigência do diploma, mas eu cobro na ação. Me mostra um documento que você pode escrever. Entendeu? Então vai muito da interpretação. O juiz, se ele interpretar dessa forma, que ele está agindo de uma ferramenta que ele não podia. Qual é a sua formação? Exercício você legal, é né? Estudante? Você é comerciário? Você é agricultor? Por que você tem um site há 10 anos aí? Como? Como foi que surgiu isso? Por que você falou isso e isso? E qual foi o fundamento? A Defensoria Pública de Alagoas conseguiu no judiciário que a imprensa não publique nomes nem fotos de pessoas acusadas. Porque quem é acusado não é réu, né? O réu é quando é condenado. E a grande imprensa de Alagoas cumpre isso, respeita. Mas, vez ou outra, tem sites da região que publica a foto da pessoa, que às vezes a pessoa está ali como acusada e não aconteceu daquele jeito que a polícia falou para o cabo do site. E aí gera consequência, ele tem que pagar por isso. Existe muito sensacionalismo, né? O pessoal chega com notícias difamatórias, não existe um cuidado para verificar aquilo ali. Ou, melhor dizendo, tem notícias que são plantadas de fato. E quando eu digo que a polícia falou aquilo ali e o cara não cometeu aquilo, não está dizendo que a polícia inventou, não. Porque a polícia passa para determinados setores da imprensa o que está no BO.
Se alguém relatou lá no BO, a polícia não tem que dizer se é culpado ou não, porque a Quais são polícia os não faz cuidados? juízo de valor. Quem faz juízo de valor é a justiça. Quais são Então os- a polícia não tem culpa se o cara é inocente, depois que prova a inocência. Quais são os cuidados que é necessário aquele que está lá, né, diretamente com o meio de comunicação, antes dele noticiar, dele propagar qualquer tipo? Quais são os cuidados ou os critérios? Vocês tomam cuidado para, tipo assim, confirmar de mais de uma fonte, ou ter certeza de que a fonte, quem está fazendo ali é uma fonte segura. segura. Né? Simplesmente seguir o que ele falou aí, o código de ética, que toda profissão regularizada tem. Nós temos um código de ética. Eu sou sindicalizado pelo Sindicato de Jornalistas de Sergipe e também sou pela Sindicato de Jornalistas de Alagoas. Nós temos um código de ética. E o código de ética o que é que determina? Checar a fonte, ter veracidade, ter compromisso e responsabilidade. Ouvir os dois lados. Mas essa turma não faz, né? O cara eu li uma nota hoje. Ataca Thiago sem. Aí publica um ataque a Thiago sem primeiro ouvir Thiago. Eu li uma nota hoje, né? Que eu não vou perguntar aqui no ar se procede ou não, mas eu acho que não procede. Eu vi uma nota hoje de política. Aí eu pergunto, foi citada a sua esposa. Ligaram para você para saber se tem fundamento? Não. Isso é profissionalismo? Isso é jornalismo? Como é que eu publico uma notinha política de alguém, da intenção de alguém, sem falar com essa pessoa? Sua esposa foi consultada? Foi? Não. Mas você está sabendo o que eu estou falando? Tô Você viu hoje uma notinha hoje? Vi. Não, eu vi hoje no Instagram. Então, como é que funciona isso? Nem que seja de forma positiva. A pessoa de repente Mas não quer. Não quer. Você De tem que repente entrar a em pessoa contato. não quer. Porque é uma nota que repercute e atinge a imagem da pessoa. Bom ou não, mas atinge. Ah, é bom. Sim, mas eu não queria. Mas é bom pra você, mas eu não queria. Como? Você Ou publica? eu tinha um momento oportuno para divulgar Claro. isso. Isso não é ético, isso não é jornalismo. Então, essa democratização da comunicação através da internet facilitou todo mundo se intitular como jornalista e publicar o que quer. Mas tem que sofrer as consequências. Você teve sua imagem, sua honra, né, a sua subjetividade atingida, tem que reclamar. Eu não concordo com o ministro quando ele quer limitar determinadas publicações, postagens. Isso é censura. Suspensão, né? Não. Teve aí o caso emblemático aí do deputado federal lá, do Nicolas Ferreira, né? Que teve a conta dele suspensa. Foi. Eu acho que também não é por aí não. Não, né? Eu acho que também não é por aí não, porque aí a gente volta ao tempo da censura, né? Então acho que não... Senão, se a gente... aí é a minha visão, sabe, Jário? É a minha leitura sobre isso. Se a gente for concordar com esse tipo de atitude, de determinação, de imposição, vai chegar ao ponto de que você só pode publicar depois passar na mão de alguém, né? Verdade. Para autorizar ou não. Ou seja, censura. É censura. O que é que tá aí? O que é que vocês vão escrever? É. Pode ir ao ar. Pode, não vai pro ar. A música antigamente era assim, né? Caetano ia gravar, mas tinha que submeter a censura. Mas aí ele teimoso publicava e ia embora, né? Pegava um asilo lá fora, né? Mas Renê, rapaz, eu acho que esse foi uma das edições mais legais que a gente... Muita informação. Que a gente fez muita informação. Desse ficava aqui falando horas e horas e horas sobre comunicação. Mas já chegamos batendo uma hora. Renê é um cara que é da comunicação justamente e a gente por quer isso ele mais vezes aqui. Eu quis desde o princípio que ele viesse aqui. Mas aqui acho que tem papo pra gente trazer Renê outras vezes para falar sobre outros tópicos, outros temas também, que não necessariamente seja só o direito e a comunicação, né? Então acho que a gente pode, de vez em quando, tá trazendo o Renê aí para fazer aqui. Obviamente, quando ele se ele puder, aceitar o convite, fazer umas participações vir aqui aí com a gente. bater um papo com a gente, porque tem muito assunto bom pra gente. Voltarei assim que for convidado. E eu acho que da próxima vez que eu vi, eu vou levar uma caneca de presente. Tem que fazer agora. Da próxima vez que você chegar, a gente vai estar com estoque dessas canecas aqui. Eu tô falando isso, viu, pessoal? Tô falando isso porque não tem isso por enquanto. Eu falei isso, aí eles falaram aqui nos não, mas vamos providenciar umas aí pra chegar em casa, né? Pegar o endereço, mandar entregar em casa. Ô Renê, de forma muito pessoal, foi um prazer poder compartilhar, né, essa hora aqui contigo falando sobre comunicação. Eu acho que o grande comunicador, a grande pessoa, e a gente precisa ter reverência às pessoas que fizeram pela comunicação e fazem. Eu acho que os mestres, eles precisam ser reverenciados. Nessa questão eu sou meio oriental. O oriental, ele prestigia o legado de quem fez e de quem continua fazendo. Hoje a gente percebe muito que
Rapaz, de repente você, o tiozão, não sei o que, já foi, já passado. Eu não, eu acho que quanto mais o cara tem um histórico, tem uma experiência, esse cara precisa ser colocado em um outro patamar. Porque são esses caras que viveram as grandes experiências e tanto você como tantos outros caras lá em Pão de Açúcar, eu tenho o Hélio Fialho, tem tantos caras assim que merecem muito, mas muito respeito, e eu estou aqui muito grato por poder ter compartilhado esse momento, porque eu sei o seu peso na comunicação e o grande comunicador que você é, e quem sabe um dia a gente chega lá também, né? Ele é um grande expoente, né? E tem uma coisa que é muito importante em quem trabalha com a comunicação, que é credibilidade. Credibilidade não se dá, se constrói. E isso você conseguiu construir, né, ao longo aí de uma caminhada aí já de alguns anos já, fazendo esse jornalismo com responsabilidade. Então a gente fica muito feliz de ter dado certo, né, esse encontro. Graças aqui, a Deus, é verdade. Foi muito bom, gostei demais vamos também. ter outros momentos como esse. As portas aqui do podcast do Thiago estarão sempre abertas para você, meu amigo. Muito obrigado. Falar em paixão, você falou que o senhor era mais apaixonado pelo direito ou pela comunicação, disse que pelas duas. Na verdade, eu tenho 4 paixões. E aí eu não estou falando de família porque eu tenho 4 filhas lindas, né? São minhas paixões. Mas eu sempre falo de referências, né? De experiência de vida, de acolhimento, de aconchego. Eu sou cidadão candeense, recebi um título de cidadão, sou cidadão piranhense, recebi um título da Câmara também. E eu tenho minha paixão por Sergipe, né? Que é minha terra. Minha paixão por Piranhas, né? Morei aqui por 12 anos. E parece que eu continuo morando aqui, porque eu sou semanalmente muito bem acolhido aqui. As pessoas me tratam como família aqui. Eu amo demais Piranhas. E a outra paixão, comunicação, a outra direito. Então são 4 paixões. O Sergipe, Piranhas, direito e comunicação. Satisfação muito grande. Muito obrigado pelo convite. Adorei, viu? Bate-papo descontraído. E da próxima eu volto para levar minha caneca. Tá bom. Tiagão, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do podcast do Thiago. Surgiram também, vocês sugeriram lá já há muito tempo o Renê. Quem é que vocês querem que a gente traga? Qual a pauta que vocês querem que a gente aborde aqui? É muito importante a participação de vocês. Mas até lá, a gente vai se despedindo. Vamos ficando por aqui, né, Jair? É isso aí, no podcast do Thiago, um papo leve e atual. Até a próxima semana, tem mais podcast do Thiago. Valeu.